Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer uma reflexão bem profunda. Quem é que está no comando da sua vida? Quem está tomando as decisões na sua vida? E essa é mais umas reflexões que a gente faz aqui ao amanhecer. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa essa reflexão fazer você pensar um pouquinho sobre isso. Hoje, quando você acordou, quem decidiu que roupa que você ia pôr? Quem decidiu o que você ia comer? Quem decidiu o que você ia pensar ao acordar? Quem decide no dia a dia o que você faz? Né? Como você se comporta no trânsito, como você se relaciona com as pessoas? Quem é que toma essa decisão? E hoje eu quero falar sobre responsabilidade radical. E quando a gente vem pegar a palavra responsável, que vem do latim, a, a essência dela é a possibilidade de responder, né? Responder a algo. E quem responde a algo? Quem é que está respondendo na sua vida? Quem é que dentro de você está trazendo essa resposta para o mundo e para a vida? E essa é a responsabilidade que eu queria trazer. A gente acha que agora a Copa do Mundo, né, o esporte preferido brasileiro é o futebol. Mas eu vou te falar que acho que da humanidade o esporte preferido é o vitimismo. Todos nós, em algum momento, já nos colocamos como vítima, né? Já passamos nessa sensação de ser vítima. E se não somos mais em alguma área, talvez estamos sendo vítimas em outra área. E vítima mesmo, sabe? Reclamar do mundo, achar que a culpa é do mundo, achar que o outro está errado, que nada acontece certo na minha vida. Algumas vezes as pessoas têm até abstinência disso, né? No dia nada aconteceu de errado no dia dele, ninguém fez nada de errado dentro do julgamento dele, então ele começa a buscar na memória alguém lá em 1997 que fez algo de errado para ele e trouxe essa sensação de ficar remoendo e se colocando como culpa, como vítima. E Marco Aurélio já dizia, né? Há 2000 anos atrás: nada acontece ao homem que não seja do homem. Nada que venha até nós, chega até nós, não é nosso. Primeiro porque a gente tem um mundo interno da forma que a gente vê o mundo. Então tudo que acontece é como nós estamos respondendo ao mundo, como nós estamos olhando e julgando o mundo. Mas tudo que acontece até nós vem nesse momento desse planeta escola que temos, de desenvolver, aprender, evoluir, reconhecer, relembrar, o nome que queira dar. Mas acontece como uma grande ordem, né, uma grande organização do universo para que a gente possa receber aquilo que precisamos para chegar onde precisamos chegar. Então, se a gente não consegue enxergar e lidar com isso, ser responsável em relação a isso, isso vai continuar acontecendo como um ciclo. Mas não como castigo, e sim como uma grande dádiva e oportunidade de crescer e se desenvolver. Epiteto falava algo muito legal, né? É na extinção da culpa que começa o desenvolvimento moral, que começa o crescimento moral. Nós vivemos culpando o mundo, culpando o governo, culpando as pessoas, o cônjuge, os filhos, o tempo, o clima, a história, o passado, nossos pais, dizendo que todos eles são responsáveis pelo momento em que eu me encontro, pela atitude que eu estou tendo no dia de hoje e agora. E na realidade isso nos paralisa, porque enquanto eu estou pondo a culpa no outro, colocando toda a responsabilidade lá fora, eu estou parado e paralisado, esperando o mundo e as pessoas mudarem para que eu possa ser feliz, para que eu possa prosperar, para que eu possa realizar, para que eu possa estar em paz, para que eu possa acontecer. E eu mesmo me paralisando, colocando toda a ação e o movimento e a culpa lá fora. Então, quando eu começo a trazer essa responsabilidade para mim, parar de culpar os outros, o tempo, os acontecimentos, e começo a trazer a consciência de que eu sou o responsável pela minha vida, eu começo a me colocar em movimento e eu saio dessa paralisação e que eu me encontro. Joko Willink, se eu não me engano, o nome dele é assim, é um grande comandante, não sei se é general, mas do exército americano, né? Ele era dos Navy SEALs e ele estava na guerra do Iraque. E quando ele voltou, ele conta a história dele, de como ele chegou a essa conclusão. Ele traz esse termo de responsabilidade radical, que nada é culpa do outro, não existe culpa do outro, culpa externa, a culpa sempre é sua. Não importa se foi um divórcio, não importa se foi uma briga, não importa se foi uma perda, não importa o que aconteceu, a culpa é sempre sua. Aí você vai me falar: pô, Ale, como assim? E se a responsabilidade realmente foi do outro? E se o que aconteceu foi realmente culpa do outro, não foi culpa minha? Tudo bem, isso não está errado, né? O outro pode ser o responsável e ter a culpa dele, mas você tem sempre uma culpa, ou melhor, uma responsabilidade de como você responde a isso. Não importa o que aconteça lá fora, a gente nunca vai ter controle do que acontece lá fora. Mas o que acontece lá fora e chega até você, você tem uma responsabilidade, como você responde a isso, como você vai atuar em relação a isso que aconteceu. Isso é responsabilidade radical. Estar
consciente e presente de como você está respondendo às coisas que acontecem no mundo. Entendendo que a responsabilidade, sim, sempre é sua nesse momento de como eu respondo ao mundo. Krishnamurti, que nem gostava de ser chamado de mestre, né? Ele falava da nossa mente tagarela. Esse monte de vozes falando o tempo inteiro na nossa mente. Tá assistindo esse vídeo e tem alguma voz falando que você devia pular esse vídeo e fazer outra coisa, ou tá pensando em coisas que você tem que fazer e que não dá para você fazer agora, mas está pensando nisso, ou essa voz está dizendo que esse vídeo é bom, ou que esse vídeo é ruim, ou tá te fazendo lembrar do seu cunhado, do seu primo, da sua irmã, do seu tio, pelo que você está ouvindo. E essas vozes vão falando. E aí tem alguém observando essa voz. E Krishnamurti falava desse observador, que nós não somos as vozes da nossa mente. Nós somos esse observador. Essa pessoa que observa essas vozes. Mas na maioria das vezes nos identificamos com essas vozes, achando que nós somos essas vozes. E a Glaucia, uma grande minha amiga, uma terapeuta, fala, que nós vivemos dentro de um condomínio. Né? E dentro desse condomínio tem muitas pessoas habitando esse condomínio dentro de nós. Tem a pessoa com medo, a pessoa com raiva, tem a vítima, tem o ego, tem o cansado, o preguiçoso, mas também tem a essência divina, tem o sábio, né? Tem a parte divina sua essência, sua centelha divina, o nome que queira dar. E se a gente permite se identificar com alguma dessas vozes, nós começamos a ter atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos alinhados com isso. E essa reflexão, ela me traz uma conexão com algo que para mim é um grande fundamento na minha vida, que eu aprendi recentemente isso, essa clareza, essa consciência do que é isso. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Não está esperando você morrer, não está esperando você alcançar algo lá fora, não. Ele está dentro de vós, está esperando você alcançar esse reino, essa frequência, a vibração do reino de Deus dentro de vós. E aí, entendendo que tem esse condomínio dentro de você, quem é que está sentado no trono desse reino? Se é a sua parte com medo, se é o seu medo, você tem um reinado de escassez. Se é o seu ego, você tem um reinado de comparações, que está sempre ali rolando a tela do Instagram, chateado com a pessoa que fez uma viagem, com uma conquista do outro que você não teve, desejando viver a vida do outro. Se é o cansado preguiçoso, aquele da segunda-feira que fala: não vou fazer o que eu tenho que fazer, vou fazer na terça, vou fazer na quarta, não vou cuidar do meu corpo, não vou me alimentar direito, não vou fazer essas práticas, não vou realizar essas tarefas que eu tenho que fazer, e ele vai procrastinando, levando, né? Se é a vítima, então já acorda procurando um culpado, buscando aquela lista na mente de quem são as pessoas que te prejudicaram para você poder estar culpando o estado em que você se encontra. Ou pode ser a sua essência divina, o seu eu divino, que está aí dentro, pronto para reinar com amor, com coragem, com sabedoria. Mas a escolha de quem vai estar no trono desse reino, ela é diária. Ela não é escolhi hoje e vai ficar para sempre. É uma prática diária, de todos os dias estar atento a quem é que está sentado nesse trono. Todo dia ao acordar, seja na minha oração, na minha meditação, na minha respiração, no meu silêncio, né? Para poder escutar essa essência divina e colocar ela no trono. Tem outra parte da responsabilidade radical que poucas pessoas falam, que é a parte da energia, né? Já disse algumas vezes aqui, isso aprendi com o meu grande mentor Rodrigo Cardoso e tantos outros autores, tudo é frequência, tudo é energia. E nós chegamos só a 1% da energia do mundo. Tá passando Wi-Fi, tá passando Bluetooth, ondas de rádio aqui, eu não estou vendo. Fora as outras energias que já são comprovadas cientificamente, que nós não enxergamos com esses olhos, mas elas nos impactam diretamente. E nosso pensamento é energia, nosso sentimento é energia. Quando a gente olha para o outro, julga o outro, condena o outro, acha do outro, pensa do outro, sente pelos acontecimentos, a gente também está emanando energia. Quando a gente entra num ambiente, acabou de ter uma briga e a gente não viu a briga, a gente sente aquela densidade, aquela energia pesada do ambiente. Ao mesmo tempo também, quando tinha algumas crianças dando risada, tinha muita gente se divertindo e gargalhando ali, você entrou no ambiente, você sente que o ambiente está leve. Você nem participou daquilo, mas você sente essa energia. Então quando a gente olha para alguém e julga e condena alguém, ou pensa algo sobre alguém, nós estamos emanando essa energia. Quando tem uma situação e a gente pensa e sente algo sobre aquela situação, nós estamos impactando aquilo, impactando o mundo à nossa volta.
quando a gente ouve, né, o nosso filho repetir pela milionésima vez a mesma pergunta e como eu reajo a isso com pensamentos e sentimentos. Quando eu consigo segurar uma fala desnecessária que poderia prejudicar aquele momento, é estar atento e presente, consciente no que eu estou pensando em sentido em tudo que está acontecendo à minha volta. Isso é responsabilidade radical. Responsabilidade radical. Isso é ser responsável. Não é só atos e comportamentos, é também. Mas o pensar e o sentir, esse invisível que ninguém vê, também está impactando o mundo e isso é responsável. Porque quem é que está pensando? Quem é que está sentindo? Quem é que está sentado no trono do seu reino? Quem está decidindo o que você vai fazer hoje? Por que você escolheu essa roupa? Por que você escolheu esse comportamento, esse caminho, esse lugar, essa relação, essa forma? Quem é que está decidindo por você? Isso faz uma diferença brutal na sua vida. Lucilena Galvão, não dá para mensurar a sabedoria e tantas coisas que ela nos ensina, né? Ela tem uma frase muito interessante, né? A responsabilidade vem com liberdade, se eu não me engano é isso. Desculpa. A responsabilidade traz a liberdade. O que ela quer dizer com isso? Quanto mais responsáveis nós formos com tudo isso que eu falei, mais livres nós seremos. E ela fala da liberdade e da responsabilidade. Ela dá um exemplo do cachorrinho, né? Se você solta o seu cachorro na rua, ele pode ser atropelado nos próximos 20 minutos ou ele pode morder alguém nos próximos instantes ou minutos ou entrar numa briga com outro cachorro. Ela está falando dos nossos instintos, dos nossos animais que vivem dentro de nós. De quem é que está sentado no seu trono? Quando você quer essa liberdade, liberdade para quem? Para o seu ego, para o seu medo, para o seu vitimismo, para o seu cansado? Para quem que é essa liberdade? Ou para a sua essência divina, para a sua verdade, para a sua alma, para o seu espírito? E quando eu consigo colocar todos os meus animais, né, na coleira e levar eles para passear com consciência, com presença, utilizando a habilidade e qualidade de cada um desses condôminos do meu condomínio, mas colocando na liderança o meu sábio, o meu divino, eu estou sendo livre de verdade. Eu não estou sendo escravizado pela cultura, pela sociedade, pelas pessoas, pelo medo, pelo ego, pelo cansaço, pela vítima. Eu estou sendo livre para ser quem eu sou de verdade. Não em relação à expectativa dos outros, ao acontecimento dos outros e ao mundo. Sim, a mim, sendo aquilo que eu vim ser nesse planeta. Colocando para fora aquilo que eu tenho de melhor. Fazendo melhor que aquilo que eu tenho, não importa o que está acontecendo. Isso é responsabilidade radical. Entendendo que não é o outro, é você. Sempre você. E aí você é livre. Porque você não está sendo mais influenciado para tomar suas decisões. Você está trazendo isso da sua alma, do seu espírito, do seu eu divino. Juntando essa responsabilidade com essa liberdade. E eu quero deixar 3 perguntas para você aqui. Quem é que está sentado no seu trono hoje, no trono do seu reino? Pergunta 2. Quem é que está tomando as decisões na sua vida hoje? As menores que sejam. O que você está comendo, o que você está falando, o que você está vestindo, o que você está assistindo, o tempo que você está passando no seu celular. Quem é que está buscando o celular para ficar rodando tela? E por último, o que é que você vai fazer hoje? Estou falando hoje para colocar a sua verdade, a sua essência divina no trono do seu reino. Espero que você tenha uma escolha sábia, uma escolha com coragem, uma escolha com amor, uma escolha com consciência, com verdade de quem vai sentar nesse trono. Desejo uma semana excelente, um grande beijo no seu coração e fique com Deus.